Boas, eu sou o Diogo e neste episódio eu entrevistei uma pessoa que se considera um geek da cabeça aos pés. Talvez seja porque adora o mundo geek, ou talvez porque é o fundador da marca Café Mais Geek, uma marca digital fundada em 2017 que tem a missão de levar o mundo geek a todo o Portugal. Talvez seja porque já passou por vários projetos que todos foram culminar nesta sua última experiência, que pode muito bem um dia chegar a ser o seu emprego de sonho, mas tudo o que sabemos é que ele todos os dias continua a lutar para chegar a esse objetivo. Vamos a isso? Olá Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado por teres aceito o convite. Olá, olá, e muito obrigado pelo convite para estar aqui a falar um bocadinho sobre ainda não sei muito bem o quê. De nada, tu já vais descobrir isto, começa a bater rápido como uma metralhadora. Tu ficas É logo a isso. entender tudo. É isso. Então, primeiro de tudo, para quem não te conhece, queres dar aí um resumo de quem és, por quem passaste, o que fizeste? Ok, olha, é assim, para resumir, que já são alguns anos Sim. de vida, mas cheguei a este ponto mais. Eu vou dizer mais esta parte que me fez chegar até aqui, que é o Café Hum. Mais Geek, ao fim e ao cabo, não é? Sim. Mas algures, no início da década passada, ou seja, 2010, Hum. um, comecei, tive a oportunidade de tirar um curso na área de design gráfico Ok. e depois acabei por. Eu sempre gostei muito de escrever também, principalmente críticas de cinema, e, e na altura ainda era comum haver os habituais blogs. Sim. Já estava um bocadinho a cair no desuso, mas ainda era bastante habitual. Um, e na altura eu criei um pequeno espaço online para escrever e comecei a ganhar cada vez mais gosto. E foi assim ao longo de vários anos, até em 2017, juntamente com a minha namorada, termos criado o Café Mais Geek, que é Sim. o projeto que tenho até agora e que está basicamente a ter mais frutos, digamos assim. Hum. E tem sido uma aventura interessante neste universo. Eu gosto muito de. Uma das coisas que eu tenho ganho muito gosto, também por causa do Café Mais Geek, é a parte das entrevistas. Curto muito Sim. fazê-las e principalmente quando é ao vivo. Um, eu tive, graças também ao projeto, eu tive a oportunidade de estar em eventos como Comic Con, Lisboa Games Pois foi. Week, Iberanime e esse género e outros mais pequenos, Hum. Liriacon, outros no Norte também. Acho que os únicos eventos onde nós não fomos foi para Lisboa para baixo. De Ok. Lisboa até Braga já corremos muitos eventos. Um, e como eu estava a dizer, nesses eventos, obviamente nós fazemos a cobertura, não é? E, Sim. e a parte das entrevistas, andar a gravar e a falar com a malta é a parte que eu tenho gostado mais. E pronto, tem sido assim a minha vida. Trabalho como designer gráfico, mas ao mesmo tempo tenho este projeto do Café Mais Geek, que a ideia, obviamente, é que se torne algo que eu faça a full time. Eu tentei Hum. já Sim. deixar esta nota também, porque eu em 2020 tentei, mas como podem perceber, escolhi uma data errada, não é? Pois foi. Porque eu arranquei, ora, estávamos no final de 2019 e Sim. final novembro, ali Hum. final de novembro, e eu lembrei-me, opa, o Café Mais Geek estava a começar a ganhar alguma força, eu tinha algumas ideias para o Café Mais Geek, além da parte de comunicação social, ok? Sim. De puxá-lo um bocadinho mais longe. Aliás, eu até já te falei na outra conversa que tivemos, já te falei um bocadinho sobre isso, e Sim. eu tinha essa ideia e pensei, ok, vai ser 2020, vou aproveitar 2020. E pronto, em março a coisa estragou-se um bocadinho. Foi a data Mas errada. pronto. Pois. Opa, tinha muitos planos, já Sim. tinha muita coisa organizada para o ano, para aquele ano de 2020. Coisas que, lá está, por muito que eu faça isto por gosto, obviamente, Hum. há sempre uma pessoa tem que trabalhar para ganhar dinheiro para pagar Sim, contas, não é? claro. Isso é lógico, pronto. E o ano 2020 eu tinha planeado para
só a trabalhar para o Café Mais Geek ter uma base minimamente em condições para estar à vontade durante aquele ano. Obviamente é escusado dizer que a base foi zero, não é? Porque não aconteceu nada, Pois. mas pronto. E então depois acabei por voltar ao trabalho normal, pelo menos até as coisas voltarem ao normal e talvez os planos que eu tinha possam voltar novamente e possa voltar a apostar no Café Mais Geek como eu queria. Mas pronto, para já estou neste modo. Sim, e esperemos que consigas realizar tudo isso no futuro. E acabei de ver a tua caneca e lembrei-me, É. eu pergunto sempre ao início o que é que tem na caneca. Olha, não sei se vou conseguir mostrar. Acho Nada? que não. Espera aí. Não, tá. Deixa-me baixar um bocadinho a câmera só para ver. É café, é café. Café. Ok. Olha, e eu posso te dizer que eu a fazer isso de olha o que é que eu tenho na caneca, assim no Irás perceber. portátil já caíram umas gotas em cima de um teclado. Mas pronto, Pois. isso é história do passado. Então, Não. Aqui está tudo bem, está tudo seguro. Isto é a ok. nossa caneca. Isto é o nosso Ainda bem. logotipo do Café Mais Geek. Isto é uma das Pois nossas é. canecas de merchandising. Nós temos outras de personagens, tipo da Marvel e da DC e por aí fora. Quer dizer, coisas assim, são tipo. ah, Obviamente não são oficiais. São coisas Sim, feitas por sim. nós, artesanais, digamos, Ok. neste formato de caneca. Mas pronto, Ok. ok, continua, peço desculpa. Não, Um não, bocadinho é introdução. sempre bom ter um momento de publicidade aqui, não há mal nenhum nisso. Então, pronto, eu vou começar até por aqui, como vês, eu estou a tentar entrar no mundo das entrevistas, porque também Uhum. começo a entender que tenho esse gosto, como tu descobriste. De onde é que isso começou? De onde é que isto começou? Olha, Sim. como eu te disse há bocadinho, eu já há muitos anos que Hum, tenho este gosto pela parte de comunicação social. Sim. E há uma coisa que eu nem costumo falar muito, mas Hum, aconteceu isto, que eu quando decidi tirar o meu curso, eu já tinha passado tipo, tudo o que era exames e etc que tinha para trás, já tinha passado hum, isso tudo de prazo, porque eu após o secundário fui trabalhar, estive a trabalhar sim. e depois é que decidi tirar o curso. E nessa altura, quando eu decidi tirar o curso, eu entrei por uma época que é a época de maiores de 23 anos. Porque eu na altura M23, sim, sim. exatamente, eu fazia 23 nesse ano, ou seja, já Já era dava. compatível para Hum, esse método. E havia 2 cursos que eu estava interessado em inscrever-me. Nesse modo, para quem não sabe, nesse modo tu não fazes escolhas, tu não metes sim. tipo as 5 escolhas, ou o que é nos modos normais. Tu ali pagas por cada escolha que fazes. Ou seja, Hum, até podes escolher 2 coisas, mas tens que pagar por cada uma delas. Por exemplo, na faculdade onde eu iria me inscrever, hum, era 75 € por inscrição. Ou seja, se ok. eu me inscrevesse nas 2 hipóteses, tinha que dar 75 mais 75. Então eu decidi ir para o design gráfico. Mas a outra área que eu tinha era comunicação social. E eu Ok. tive muito tempo até me decidir realmente o que é que queria. Aliás, tive literalmente 2 ou 3 meses, que foi os 2 ou 3 meses que eu tive a preparar-me para todos os exames que tinha que fazer para a Uhum. candidatura. Hum, Até ao momento da inscrição, eu tinha um blocozinho que ainda, Ok. anda, que ainda tenho, em que nesse bloco está dividido em 2 partes, uma Uhum. dedicada ao design gráfico e outra dedicada à comunicação social, onde tenho lá montes de informações de cada uma das áreas. Lá está, eu tive até à última para me decidir e depois acabei por ir para design gráfico. Mas o gosto da comunicação social ficou sempre. Sim. O Café Mais Geek acabou por dar esse clique para Uhum. eu crescer nessa área. E depois, a parte das entrevistas em si, acho que foi a presença nos eventos e estar com as pessoas e falar com as pessoas. Acho que foi esse Sim. aspecto que me levou a cada vez gostar mais de o fazer. Um, eu já tinha feito antes, mas não daquela forma, não estar nos sítios. Eu tinha feito algumas coisas mais básicas, mais Sim. simples, às vezes Sim. por e-mail, mandar umas perguntas para uma pessoa, para a pessoa responder, nada de muito especial, mas estar nos eventos, estar com a malta e falar, yeah, foi mesmo esse aspecto. Aliás, a Cristiana, que é a minha namorada, Sim. sempre que vamos para eventos, ela passa um bocado o martírio comigo porque eu passo muito tempo a falar.
Mas pronto, é assim que Sim, as coisas. e isso é bom, isso é bom. Então, vamos tentar criar aqui um bocado de uma linha cronológica, segundo o que falaste. Tu Ok. falaste que tinhas um blog em que falavas essencialmente de filmes de cinema, que eu Uhum. descobri que era o Eddie R. Corner, correto? Exatamente, exatamente. Já falaste um bocado disso. Depois também descobri que supostamente estiveste inserido numa equipa a jogar Trackmania. True, é verdade, é Pronto. verdade. O que é que me podes contar disso? Ok, olha, uma coisa que te posso contar desde já. Sim, Eu estou a fazer isto no portátil, como eu te expliquei antes de começarmos a sim, sim. gravar, mas eu estou com um setup. Aliás, dá para ver aqui um cantinho dele. Um Dá para bocado, ver aqui sim. um cantinho dele. Eu estou com um setup novo, só que não tenho webcam e estava aqui com os problemas, então estou a gravar isto no portátil antigo. Mas só assim para começar, essa questão do Trackmania é engraçado porque eu parei de jogar em 2013, algures por aí, Ok, 2012, 2013, sim. e voltei agora porque saiu uma nova versão do Trackmania. Então eu estou a jogar outra vez. Joguei só ainda Hum, 9 horas e qualquer coisa. ok. Foi durante esta semana, basicamente, que estive a jogar, assim à noite, um bocadinho. Hum, E, opa, e vou voltar a ganhar o vício àquilo, e aquilo é incrível. Mas pronto, mas falando do passado, que essa parte sim, é que sim. é interessante. Eu, em 2008, mais coisa Ok. menos coisa, ali, opa, algures no início de 2008, Hum, fiz a minha primeira build de gaming de PC. ok. Uh, opa, e na altura eu tive o meu primeiro PC assim, quer dizer, eu já tinha tido um PC que dava para umas coisinhas, De ainda na altura qualidade, sim. um Pentium 4, Pentium 4, isto em 2003, e depois atualizei então em 2008 para um Core do Quad, uma coisa assim mais XPTO na altura, assim já mais Sim. poderosa. Um, e mais poderosa, como quem diz, hoje em dia aquilo não vale um chavelho, mas ainda funciona, ainda funciona, ainda está ali para as curvas o computador. Ok. Ahm, ainda o uso para algumas coisas, de vez em quando. Mas pronto, estava a dizer, então em 2008, quando adquiri o meu novo PC, Hum, ahm, eu tinha descoberto pouco antes, tipo uns meses antes, sim. um jogo que era o Trackmania, que era a Hum, versão gratuita, que era na altura era o Trackmania ESWC. Aquilo era, hum, era mesmo um jogo só de competição. E eu tinha descoberto aquilo era um jogo grátis, aquilo acho que veio se não estou em erro, numa revista, numa Big Gamer, uma é Mega capaz. Score, algo assim desse género. E eu lembro-me de ter experimentado aquilo com um amigo meu e, opa, e curti aquilo e depois comecei a jogar, mas jogava no portátil aquilo, muito fraquinho. Então depois quando tive o PC, comecei a jogar um bocadinho mais à séria. E, Ok. opa, passado, que é 2 meses, 3 meses no máximo de jogar, se calhar dois, entrei numa equipa que se chamava era TGS, que era os Tugas, era só isso o nome, Ok. não tinha, era os Tugas Team, era Hum, assim o nome da equipa. Opa, mas aquilo foi opa, não sei, apanhei uma malta muito, muito fixe, que sim. até interessantemente a pessoa responsável por essa equipa era da Marinha Grande, perto de Leiria, onde pronto, não é? Tu Sim, estudas, não é? sim. Por isso, Correto? é interessante esse aspecto, mas pronto, ela é da Marinha Grande e o resto da equipa, uma das Hum, pessoas, por exemplo, era quase minha vizinha, sem eu saber, que ela ok. era de Mortágua, eu sou de Penacova, ou seja, é Ah, pertinho, é ok. concelhos vizinhos. Outra pessoa era de Aveiro, outra pessoa era dali, opa, e criou-se ali um grupinho, estás a ver, de Sim, pessoal, sim. que nós basicamente aquilo já não era aquilo passado uns meses deixou de ser propriamente pelo jogo. Aquilo passou a ser Pela porque era brincadeira? basic Sim? era por aquele grupo. Nós todos os dias nos juntávamos no TeamSpeak, Ui. jogávamos um bocadinho e pronto, e era a conversa até às tantas, tipo, depois ao final da noite era jogar FIFA, jogar CS, era o que desse. Primeiro era sempre os treinos de Trackmania, isso Sim, era sim. era lógico. Depois quando atualizei, já atualizei para o Trackmania Nations Forever, que já era uma versão, era tipo Ah, uma pronto. espécie do que nós podemos chamar hoje um remaster. Era um bocadinho melhor. Era Sim. ma era mais ou menos a mesma coisa,
mas tinha umas melhorias e acrescentaram uns blocos novos de pista e não sei o quê, pronto, acrescentaram umas coisas diferentes, mas era praticamente o mesmo jogo. Hum, Pronto, e depois andei ali até 2010, ou seja, 2008, 2009, 2010, competi com eles em tudo o que eles se envolveram, desde a Sim. ESL, que ainda hoje existe, de competições, que na altura tinha competições muito grandes de Trackmania, agora acho que não, mas pode ser que agora com o novo a coisa volte. Sim. Competimos em competições nacionais como a ESS, a LPT, que eram competições que havia na altura. Chegámos a estar em alguns eventos da altura, um deles acho que era, se me lembro bem o nome, era Future Tech, se não estou Ok. em erro. Para a XL Party, lembro-me de termos lá metido gente, mas eu nunca estive. Hum. Um, Lembro-me de que a primeira XL Party foi aqui em Coimbra, o que foi interessante. Hum. E estive ali até 2010 a competir. Depois decidimos evoluir para uma organização, já não era só uma equipa, era uma organização com mais Sim. jogos e por aí fora. E eu passei a fazer um bocadinho parte, eu aí passei para a administração. E pronto, e a partir daí até 2013 jogava, continuava a jogar, mas já era uma Ok. coisa mais já não era tanto esse o meu foco, o foco de competir, já era mais a parte de manter a organização toda direitinha. Eu Sim. estava com o rapaz que já era responsável pela Tugas Team, pela Sim. equipa, e depois mudámos o nome para NGT, NGT Gaming, e pronto, e tivemos até 2013, depois juntou-se um rapaz também da Aveiro para ajudar, que ainda há pouco tempo falei com ele e fiz um vídeo com ele para o canal do Café Magic. Ok. Pronto, e basicamente foi isso, foi uma aventura dali de 5 anos, gigantesca, porque aquilo só foi pena, só foi mesmo pena, que na altura os esportes em Portugal não funcionavam. Ainda não era Não tão eram, grande não eram como nada. agora. Pois. Exato, tu tinhas a XL Party, Sim. e não tinhas quer dizer, tinhas outros eventos, mas não havia, como é que eu ia dizer? Tu hoje tens equipas portuguesas que já se podem dar ao luxo de dizer eu vou a este evento porque há prémio, porque Sim. se não houver Sim. prémio não vou. Nós antes ganhávamos às vezes um teclado e era quando era, porque a maior Sim. parte das vezes nem isso, não havia prémio nenhum, era o nome, era dizer, olha, ganhamos, está feito. Pois. Ok, mas pronto, ainda bem que isso ainda te levou também um bocado àquele lado mais administrativo, que acredito que te ajudou muito agora no futuro. E soube aqui também de um outro projeto em que estiveste envolvido chamado Sunstorm Cinema, em que fazias Ok. curta-metragens. Ainda Sim. conseguimos ver alguma coisa por aí, neste momento? Se procurarem por esse nome, vão encontrar de certeza absoluta. Acho que está tudo online. Acho que está tudo online. Opa, aquilo foi brincadeira. Hum, ok, Eu na altura tinha gostava da área de cinema, ainda gosto, sim, aliás, como eu disse, não é? Porque sempre gostei muito de escrever sobre cinema. Ahm, e meti-me naquelas brincadeiras, não sei, aconteceu. Foi mesmo, aconteceu. E comecei a aprender umas coisitas por lá. Opa, aquilo é muito, muito básico o que eu fiz, não é sim, nada de extraordinário. Fizemos fizemos duas curtas, mais um clipe bué maluco, feito para a faculdade. sim, Depois fizemos mais uma curta também na faculdade, também inserida nesse projeto do Sunstorm Cinema. hum, Ou seja, basicamente foi isso. Foi assim umas brincadeiras que se fizeram, umas piores, outras melhores, umas com melhor qualidade, outras com as piores, sim, sem grande material, foi mesmo tipo bota para a frente. Tínhamos umas ideias e pronto, e tentávamos fazer. Foi assim uma coisa, pronto, dentro desse mundo. Mas hum, é assim, eu tenho um conjunto de nomes de marcas que criei ao longo do tempo neste ok, mundo da internet que vou para sempre guardar comigo. sim, E uma delas, obviamente, é o Eddie Corner, porque ah, foi o meu início. sim, O, sim, o NGT Gaming e os Tugas Gaming, porque obviamente foi a parte dos esportes que me inseriu nesse mundo.
sim, E o Sunstorm Cinema porque me levou a gostar ainda mais de cinema, por muito mal que seja hum, o que eu fiz. Mas isso para mim não importa. Eu sim, sei que é não, mau e tenho noção disso, mas ajudou-me a crescer nesse aspecto. E eu não sei se. Ok, eu sei, eu neste momento hum, hum, posso dizer que estou envolvido num projeto relacionado com a área de cinema. Por isso, hum, apesar de tudo, umas coisas acabam por levar às outras, mesmo que de forma totalmente indireta. Mas pronto, esse Sunstorm Cinema. Ainda há outro, que eu não sei se vais falar, por isso não vou dizer para já. Se não, disseres, não esse tens mais? ninguém me contou. Eu tenho um nome, só que não é de Ok, cinema. O que basicamente que eu vou dizer, eu vou afirmar isto, esperando não estar aham, errado, é o ok, que levou à criação do Café Mais Geek, que era um grupo que começou contigo e com dois rapazes, o Armando e o Tony, que me uhum, levou a uma página do Facebook que estão lá três carinhas muito bonitas, estampadas, logo à frente, conhecido sim, como os saqueadores de bits. exatamente, exatamente. Que E me podem falar disso? os saqueadores dos beats, que vem também da revista Game Show, que eram esses dois nomes que me faltavam dizer. Ok. Que estão basicamente, de certa forma, associados. Sim, Mas os saqueadores dos beats olha, foi na altura que eu andava-me a preparar para me inscrever na faculdade, como eu disse há bocado, sim. ah, e estava o Armando, que é um desses do grupo. Uhum. Eu não sei, opá, eu já não me lembro exatamente o porquê, mas ele andava aos preparar a tese ou algo assim, já não É sei. capaz. Eu sei que ele andava a fazer qualquer coisa relacionada com a faculdade também. Sim. E nós juntávamos sempre num cafezinho em Penacova, que por acaso agora já está totalmente diferente, já não tem o mesmo dono, já é um café Uhum. completamente diferente. Ok. Ahm, e juntávamos-nos lá e o Tony também muitas vezes se juntava connosco. E nós somos conhecidos, eu, o Tony e o Armando somos conhecidos praticamente desde sempre. Sim. Eu conheço o Armando desde sempre, conheço o Tony desde sempre e basicamente é isso. O Armando conheceu o Tony um bocadinho mais tarde porque o Tony não vivia em Portugal no início, mas eu conhecia-o Sim. Sim. porque ele era praticamente meu vizinho e sempre nas férias grandes, aquele habitual. Ele estava em França, vinha cá nas férias, pronto. Sim. As coisas habituais de pessoal que está na França, que é português. Mas pronto. É habitual. Um, e, e então nós estávamos, juntávamos todos os dias, praticamente, a Sim. todas as tardes, lá nesse cafezinho. Opa, e nós todos gostávamos de jogos, sempre gostámos. Eu, o Sim. Tony e o Armando, sempre. O Armando, quando éramos mais novos, tipo, quando ia o meu aniversário, basicamente ele era o último a ir embora e ficávamos tipo no PC a jogar Metal Slug até alguém nos, Ui. nos ir bater. Uh, Ok. e com o Tony também sempre houve uma cena de videojogos. Tipo, eu lembro-me, por Uhum. exemplo, na altura da PlayStation 2 e da GameCube, ele tinha uma GameCube, porque em França era mais comum a Nintendo, e Ok. nós, volta e meia nas férias, eu emprestava-lhe a minha PS2, ele emprestava-me a GameCube. Foi assim que eu joguei Resident Evil 4, foi assim que ele Ok. jogou, acho que o True Crime, Streets of LA, se não estou em erro, já não sei. Sim. Não sei, mas pronto. Ou seja, nós sempre tivemos uma ligação com os jogos, os três. Opa, e num desses dias que estávamos lá, então, todos, Sim. decidimos avançar com essa ideia de mostrar, tipo, de falar, não era mostrar, mas Hum. falar sobre as nossas coleções. Porque eu já tinha alguns jogos comigo, em Sim. termos em coleção, não é assim uma coleção, mas era jogos que eu sempre Já gostei. é bom. Sim. O Armando igual, o Tony também. Já tínhamos todos assim um belo, assim umas prateleiras engraçadas em casa Uhum. e então decidimos, olha, vamos criar aqui uma brincadeira para falarmos disso no Facebook, quem sabe, Hum. pronto. Opa, e pronto, e depois eu aproveitei que era aquilo que eu estava a dizer. Eu tinha a Game Show, Sim. que era um projeto da altura do esportes, do NGT Gaming, Hum. eu criei era uma revista digital
que eu criei de forma, era tipo para complementar o NGT Gaming, Ok. e aquilo era uma revista que falava sobre videojogos e sobre esportes. Na altura, pronto. Opa, e aquilo foi um projeto que eu tive pena mesmo pronto, na altura de abandonar. Apesar de nunca ter abandonado a 200%, mas como era eu sozinho, não tinha uma equipa. Por exemplo, agora o Café Mais Geek é diferente. É uma Temos uma equipa equipa, é grande. mais fácil. Sim. Agora, ali eu não tinha, estava sozinho, e para fazer aquilo tudo, desde escrever textos até criar uma revista, era muito complicado. E eu aproveitei essa onda de eu pensar, ok, o Game Show pode ser aqui uma forma da Game Show, entre aspas, voltar à vida, porque a ideia era a mesma, sem a parte dos Sim. esportes, mas a ideia acabava por ser a mesma. E então avançámos com isso, criámos o nome, lá acho que até foi o Armando que deu a ideia do nome, se não estou em erro. Ok. E pronto, e depois o design era eu geralmente que fazia. E pronto, e foi assim uma brincadeira. E basicamente nós passámos ali uns meses, ainda foi mais de um ano, foram quase 2 anos, em que basicamente, opá, íamos tirando as fotografias aos nossos jogos, às nossas consolas, depois contávamos as histórias por trás daquele jogo ou daquela consola, tanto em termos de do que é que ela era na história dos videojogos, como também na nossa história pessoal, porque é que aquilo está connosco. Sim. Ainda chegámos a organizar uns eventozinhos, tipo coisas muito simples para os nossos amigos, era tipo evento de aniversário, por exemplo, sei lá, lembro-me na altura do Euro 2016, acho eu, foi Ok. quando fomos campeões. Nessa altura nós organizámos também uma competição entre o pessoal que nós conhecíamos, em que é com o jogo do Euro. Pronto, e fizemos assim uma brincadeira durante ali 1 ano e tal, 2 anos, e pronto. E depois dos saqueadores de bits saltou para tipo, basicamente a equipa que estava nos saqueadores de bits acabou por vir parar ao Café Mais Geek. Por ir. Pronto. Pronto, basicamente foi isso. Ou seja, tudo isto, Deu todos uma os volta. projetozinhos que eu tive, todos os Sim. projetozinhos que eu tive, estás a ver? Acabaram por afunilar todos no Café Mais Geek. Sim. E o Café Mais Geek hoje é basicamente a junção de tudo o que eu tentei no passado, mas nunca consegui levar muito para a frente por estar sempre, geralmente, ou sozinho ou por não. Ou, pronto, ou se não estava sozinho, eram equipas pequenas que era difícil de manter devido ao tempo. Pronto, mas o Café Mais Geek acabou por juntar isso tudo e está a resultar muito melhor. Nada a ver. Sim, e isso só significa que com tudo o que aconteceu, tudo o que tu passaste, mantiveste sempre o teu foco naquilo. Era isso que tu querias Exatamente. criar e lá chegaste. Então, falando do Exato. Café Mais Geek, que já Sim. toda a gente conhece muito bem, que está aqui a ver esta entrevista, só te vou perguntar, se eu tivesse de te pedir numa frase curta que me falasses de tudo o que já passaste com o Café Mais Geek, seja de ti, da equipa, todas as entrevistas, projetos, tudo. Que me dirias? Olha, vou dizer assim, tem Sim, sido um orgulho imenso ok. fazer parte deste mundo geek. Simples. Acho que é isto. Tem sido mesmo incrível. Nem tudo é ótimo, obviamente, nem tudo é Sim, bom, claro. mas há coisas que precisam de ser melhoradas, principalmente em comunidades, mas no geral é isto. É isto que eu tenho a dizer. Tem sido incrível mesmo. Ok, e é uma boa frase. Então, agora passando de trabalho, dizendo assim, para hobbies, chegou-me uma informação da tua namorada, da Cristiana, Ok. que supostamente, és um rapaz muito calmo, severo, sempre muito Sempre que vais falar. profissional. Ok, então já entendeste, pronto, que raramente diz palavrões, ela referiu a esta parte assim com força e Sim. nós conseguimos ver do teu trabalho, és muito profissional, eu também tento ser, mas muitas vezes não dá, mas supostamente existe uma transformação em ti quando se dá um acontecimento, que é É. quando estás a ver a académica a chegar ao vivo. A minha pergunta, em meu nome, ela também contribuiu, mas pergunta e diz aqui, nesta entrevista, porquê?
Se tu nem ligas ao futebol, segundo ela. É verdade. Olha, mas é que é mesmo verdade. O futebol é uma coisa que não me diz assim muito. Eu gosto de ver, A gosto de mim também assistir. não. Sim, Não sei jogar. Eu sou um zero à pois. esquerda. Totalmente. Não sei jogar de todo. Percebo completamente o futebol, gosto de ver, mas, opá, mas não me diz, tipo, não é aquela coisa que eu tenho que acompanhar religiosamente. Aliás, até vou dizer mais. Ahm, Isto, o que tu estás a dizer, acontece no estádio. Porque, Sim, ao vivo, tipo, como eu disse, sim, exatamente, sim. porque nos jogos, quando a Académica joga, eu geralmente tento acompanhar, mas às vezes Sim, não dá e não é por isso que me deixa menos feliz. Sei que há pessoas que ficam completamente loucas, para mim não me faz diferença. Se não conseguir acompanhar, não há pois. problema. Ahm, Vejo o resultado do fim, está bom para mim. Mas pronto, também não fico tipo, epá, a equipa perdeu, a equipa ganhou, a equipa Sim. empatou. Também não é uma coisa. Gosto que ganhe, obviamente, É como é lógico, não é? curiosidade. Sim, sim. Mas pronto. Agora, no estádio, opa, não sei. Eu acho que é questão de ser ao vivo. Acho que é questão de estar lá e Aquela estar com. emoção É, ali porque, nas bancadas. imagina, nós quando vamos ver os jogos, Hum, geralmente, e isso aí eu acho que também, se perguntares essa parte a outra pessoa depois, também acho hum. que podem dizer isso, que é, geralmente, eu sou mais efusivo quando estamos numa bancada em específico. E é Ok. quando estamos na bancada que é ao lado da Mancha Negra, que é a claque da Académica. Ah, E quando ok. estamos nessa bancada, epá, não sei, é aquela coisa toda, tipo aquele barulho que ali está à volta, está tipo aquela. Sim. E arrebenta tudo, tipo, e explode. E depois, epá, e isto, atenção, dizer palavrões, não sei o quê, eu tanto sou para o lado bom como ao lado mau nessa situação. Sim. Quando estamos assim, eu começo a malucar para os dois lados. Quando é para o lado bom, fixe, é até ficar sem voz. Geralmente fico sempre sem voz, sempre que vou ao estádio, não há Ok. hipótese. Saio de lá a falar. Não dá para dar entrevistas a seguir à Não, não, equipa. não, de todo. Opa, mas pronto, mas acho que é questão de estar no estádio. Eu tive a oportunidade de estar, não tive a oportunidade de estar em muitos estádios Uhum. até hoje no mundo do futebol. Sim. Tive no Estádio da Luz, quando era mais novo, estive no Ok. Estádio da Luz e tive muitas vezes no Estádio de Cidade de Coimbra, no antigo estádio do Calhabé e no novo. Ok. Ia estar no antigo estádio a ver um Portugal-Liechtenstein, que ficou Portugal 7, Liechtenstein 0. Ui. Acho que foi esse o resultado. Qualquer coisa assim desse género. Uhum. Eu sei porque ainda tenho o bilhete. Ainda tenho o Ah, bilhete ok. desse jogo. Algures guardado. Um, e estive no estádio antigo do Cidade de Coimbra a ver esse jogo. E também vi lá a Académica algumas vezes. E depois vi a Académica várias vezes. E estive no Estádio da Luz, simplesmente porque eu, quando era miúdo, toda a gente à minha volta era benfiquista, da família. E, Uhum. e nós sabemos como é que isto é. Cá em Portugal o futebol Sim. vive-se e passa-se de geração para geração, não há muita hipótese. E, Pois. e eu na altura, opa, apoiava o Benfica porque sim. Né? Não há muita coisa a dizer. Tipo, lá está, o meu gosto por futebol era exatamente igual ao de agora, mas Sim. como toda a gente apoiava o Benfica, então eu apoiava o Benfica também. Sim. Opa, mas sei lá, mais tarde, quando comecei a ter um bocado de consciência do que era o futebol e de como é Uhum. que funcionava, eu pensei, porquê que raio eu apoio o Benfica? Se eu nunca o consigo ver, se eu nunca consigo estar lá porque é tão longe daqui, e visto que eu não ligava muito ao futebol e não, para mim era-me indiferente, Sim. era-me um bocado indiferente, eu pensei, a apoiar alguma equipa vale mais apoiar uma equipa que seja minha vizinha. Perto de ti. Sim. Penacova não tem algumas equipas, mas não tem equipas, não tinha equipas, acho eu na altura, quando eu estou a falar disto, isto foi para aí em 2000, tinha o pai 15 anos, Ok. 2005, 2006, pronto. E na altura, eu não sei se na altura a Penacova tinha alguma equipa tipo nos escalões profissionais, sinceramente já não me recordo. Acho que nem agora tem nenhuma, mas acho que na altura Talvez também não. não. Pois. E pronto, e a Académica é a equipa da cidade de Coimbra e acho que foi natural. E comecei a apoiar a equipa, mas lá está, foi sempre uma coisa muito Ao da direta. leva.
Sim, muito de leve, exato. Nunca nada de muito. Mas pronto, quando vou ao estádio é ok. diferente. É, A tem Cristiano de estava ser. aqui a Quando dizer qualquer estamos coisa, mas eu não ali. vou. Pois, ok, obrigado por me tirar Pois, essa dúvida. espera aí. Tive também. A Cristiana agora avisou-me aqui atrás, que ela está aqui atrás Ah, ok, ok. avisou-me que também estive no estádio de Belém, no. Como é que ele se chama? Agora esqueci-me do nome. Do Belenenses. Ahm, Ok. agora esqueci-me do nome daquilo, mas pronto. Tive também nesse. Foi outro estádio que eu tive hipótese de ir. Mas esse já foi mais recente, já foi agora. Já já na fase em que estava na faculdade, tanto que até fomos trajados para Lisboa para ir ver o jogo da Ui, Académica. Pronto, foi ok. assim uma coisa bonitinha de se fazer, uma coisa diferente. Mas pronto, em termos de futebol é isso. Não há muito mais a dizer. Olha, até Sim? posso dar esta nota, posso deixar esta Hum, nota que é hum, acompanho mais a NFL, ok. o futebol americano, Sim? do que propriamente o nosso futebol. Mas não me pergunto também porquê, porque não sei. Hum, olha. Opa, eu tive Hum, eu tenho muita família nos Estados Unidos. ok. Tenho muita família nos Estados Unidos. E sempre tive, opa, os meus primos, quando vinham a Sim? Portugal, nós não jogávamos futebol. Nós Era geralmente era americano. beisebol. Era Ah, tipo ok. tirar a bola e agarrar com a luva. Era basicamente isso. E depois sempre tive aquela ligação mínima com as cenas americanas, Sim. com o que acontecia lá. Opa, e o futebol americano e o beisebol também, principalmente o Sim. futebol americano e o beisebol. O NBA nunca tive muito coisa pelo basquete, mas o futebol americano e o beisebol sempre achei interessante. E já joguei beisebol na académica, em Coimbra. Ah, ok. Eu, Pronto. eu por acaso deixo aqui também a notinha. Quando comecei a vir para a Leiria, ainda tive curiosidade de ver se havia cá beisebol. Que eu também estava a Ok. pensar em escrever. A, a minha pesquisa não chegou muito longe, como podem entender, que eu nem sei dar a certeza, já ou não. Pois. Mas Não, pronto, por acaso cheguei a jogar no clube da sim, Associação Académica, porque eles têm várias secções desportivas e uma delas é o sim, beisebol, e cheguei lá a jogar. E, opa, e depois de ter experimentado e sim. jogar assim mesmo, não é experimentado, experimentar já tinha experimentado, mas Uhum. nunca assim a sério, a ver mesmo o que era o jogo. Fiquei a gostar muito mais de beisebol. Muito mais. Porque agora Acredito. consigo realmente entender o que é o jogo. Porque o beisebol é um bocado complicado de compreender. As Aquilo é regras muito ao início, tático. sim. Exatamente, é um jogo muito tático e é um bocadinho difícil de assistir a um jogo de Uhum. beisebol. Parece um jogo muito parado, parece que nunca está a acontecer grande coisa. Epá, não. É bem diferente daquilo que se parece ser, mas pronto. Eh, Sim. foi uma época interessante. Algo interessante, por acaso Coimbra tem muitos centros, vou-lhe chamar o centro de esportes diferentes. Uhum. Por exemplo, eu lembro-me quando era pequeno, ia com o meu pai com um clube de campismo escalar num, vou-lhe chamar um pavilhão na Baixa de Coimbra. Enquanto estávamos nas paredes de escalada, estava lá sempre uma equipa ou duas a treinar hóquei em patins. Uhum. E eu, Sim, sim, sim. eu até à altura nunca tinha feito ideia que havia disso, sequer. Mesmo uma Exato. equipa em Coimbra. É Aliás, interessante. Sim? hóquei em patins, Hum, o pavilhão de Penacova está preparado e já teve competições de hóquei em patins a nível ah, nacional e internacional. interessante. E lá está, é um desporto que por acaso atualmente não é praticado em Penacova, Sim, mas o nosso pavilhão já recebeu competições assim à séria. já Ah, recebeu. por isso, Ok. Sim, é. isso é sempre bom. E por acaso eu sou como tu, eu sigo mais é rugby do que futebol. Rugby. Por acaso. Também É. gosto, também gosto, também gosto. Sim, Aliás, gosto do futebol americano, gosto do rugby. São desportos que, apesar de tudo, obviamente são muito diferentes, mas tem as ah, suas têm, têm parecenças. algumas, têm Sim. algumas parecenças. Eu entendo, é Gosto muito aquela de ver coisa. os All Blacks. Ah, pois, eles dão sempre aquele arrepio assim, estar a Yeah. ver ali o início. Mas pronto, ao menos isto é a opinião pessoal, claro. Eu acho Uhum. que o rugby e futebol americano também vá. Sempre tem um bocado mais de
é do que o futebol normal para nós. Porque é Ok. mesmo, eu digo, é aquelas pessoas que andam ali a mandar o chute na bolinha. A rugby e futebol americano ainda tem aquele contacto todo, tem as formações, depois tem Sim. que ir e tem várias regras, acho que o torna mais interessante. Agora, se for tudo bem por ti, vamos passar a uma parte um bocado mais baixa, mais pessoal. Ok. E vou tentar reduzir um bocado só porque tu sabes, tens aí a tua namorada e ela deve estar a rir que sabe que tem aqui mil e uma perguntas dela para eu te fazer. Exato. E vou-te só dizer, se te perguntar uma pessoa ou um momento da tua vida que te tenha marcado, que te vem à cabeça. Ui! Epá, ei, eu não sou nada bom com estas coisas. Não? Eu nunca sou nada bom com estas Ok, coisas. Não, mas opa, tentas. não Ok, tenho, não tenho um momento, tenho vários momentos. Não ok. tenho propriamente um momento, sinceramente. Eu sou muito de. Eu costumo, quando me perguntam, tipo, por exemplo, qual é o filme da tua vida? Não tenho um filme, tenho vários Ok. filmes e nem Sim, consigo dizer um único filme. E também não consigo dizer um único momento, mas tenho sim. vários momentos que posso dizer. E não é por ela estar aqui ao pé de mim, mas um dos momentos foi conhecer aqui a menina que está ali. Olha ela a rir-se. Ah, Mas sim, mas tenho vários momentos já passei muitos momentos interessantes hum, ao longo dos meus 30 anos. sim. Hum, mas opa, estava aqui assim a puxar um bocadinho pela minha memória, que eu sou muito mau com datas e com essas coisas. Às Hum, vezes tenho algumas coisas que recordo mais fácil que outras, sei lá, olha, por exemplo, eu sim. posso dizer que hum, um dos momentos muito interessantes que tive e que vou guardar para sempre, e até é interessante estar a Hum, falar disto agora, porque por uma razão um bocado triste, mas pronto, ok. é assim a vida. Em 2019, Sim. durante a Comic Con eu andava a entrevistar pessoas e, e apareceu uma pessoa e pronto, que bateu nas costas e não sei o quê, e eu Hum, reconheci logo quem era, e tivemos ali um bocado a conversa. Eu fiquei tão preso, tão bloqueado, tão coisa de sim. estar ali com aquela pessoa que quando comecei a falar com ele, nem me lembrava do nome dele, só para tu veres. Eu fiquei Ok. completamente, apaguei completamente. Opa, e era uma pessoa que estava ligada ao mundo dos videojogos, muito novo. Ele tinha pouco mais do que a minha idade, Sim. um, e infelizmente, na semana passada, ele já não está Hum, entre nós, devido a uma doença. Opa, e era uma pessoa que imagina, eu posso dizer assim, eu tenho 3 nomes, 3 referências no mundo dos videojogos que me fizeram, es entrar no mundo da comunicação social nessa parte dos videojogos e que sempre ok. me foram uma referência para mim nesse mundo. Um deles era ele, era essa pessoa, Hum, hum, que ele é o David Oliveira. hum, E ele era uma referência para mim e eu falei com ele e ainda bem que lhe pude dizer isso e pude conhecê-lo, porque foi a primeira vez que o conheci, foi ali. E, hum, e pronto, esse momento é um daqueles momentos que me vai ficar para sempre marcado, como é óbvio. Por isso é que eu digo, eu não tenho um momento, tenho vários sim. momentos que vão ser importantes e que vão ficar sempre gravados na memória pelos melhores motivos. Mas agora lembrei-me desse porque foi assim um momento. É recente, é um momento recente, e agora com Hum, esta coisa que aconteceu, acaba por ser também pronto, ainda acaba por ter mais sim. força neste momento. Mas, mas pronto, e já agora, já que falei no Sim. David, posso dizer que também que as minhas outras duas referências, que Sim. também já tive a oportunidade de os conhecer, já falei com eles e também já lhes disse isso. Um deles é o Rui Parreira, não sei se conheces, Ainda que não. ele trabalhou na Big Gamer, Ok. acho eu que foi na Big Gamer. Posso estar a confundir as revistas. Eu sei que ele trabalhou numa revista, Sim. mas eu acho que era na Big Gamer. Eu tenho quase certeza que era na Big Gamer. E outro nome também que sempre tive como referência foi o Daniel,
que está que agora faz, se seguem a FNAC, ou se segues a Hum, FNAC, ele é que aparece nos vídeos quando é relacionado com videojogos. ok. E ele tem um site que é o. Como é que é? Press Play, já não sei. Já não sei. Agora, estás a ver? Era o que eu estava a dizer. Eu às Sim, vezes falha-me pesquisem. assim os nomes. Fica Mas assim dito. ele esteve também envolvido em sites muito Sim. grandes de videojogos. E estou a falar tipo 2007, 5, 6, por Ok. aí. Ele esteve envolvido num dos maiores sites a nível português. Eu, se não estou enganado, o nome do site era My Gamers. Pode-me estar aqui era qualquer coisa assim. Se não era assim, se não era My Hum, Gamers, era muito, muito parecido. ok. Um, Pronto, e esses três nomes, essas três pessoas, sempre foram uma referência muito, muito forte pronto, na minha evolução como jornalista Hum, amador de videojogos. Mas pronto. Por isso, olha, como podes perceber, em relação ao momento, eu se pudesse aqui enumerar tudo e mais alguma coisa, tenho momentos Tens desde muito a dizer. Ok. da minha família, então não há palavras. Tenho assim momentos muito interessantes. Com o meu irmão também, o meu irmão mais novo, Sim. é sempre aquele Sempre marco. aquele Olha, clique. ainda agora fizemos um setup para os dois. Um PC para mim, um PC para ele. Estávamos a precisar os Ok. dois. Pronto. É isto connosco é sempre assim. Sim, Mas pronto. fizeste bem. Eu, como piada interna, para quem não entender, eu Uhum. estava à espera que dissesse o nome do meu store, que tu sabes bem quem é. Ah, ah, ah. Olha, Ah, ok. sim, Não, mas posso dizer sim, que, obviamente, que aqueles três nomes foram uma referência sempre em termos de jornalismo. sim, sim. Mas tenho muitos nomes, muitos não são muitos, mas tenho alguns nomes que marco sempre como uma das referências quando se toca ao Hum, mundo dos videojogos. Um, e nomes desses, lá está, o Ivan é sim, um desses nomes. O, agora esqueci-me da Nerd Monkeys, agora o Diogo da sim. Nerd Monkeys, também é uma pessoa que conheci há muitos anos e que sempre que Hum, o Diogo da Nerd Monkeys é muito interessante, que eu ok. conheci-o no Porto há Hum, opa, 2013 talvez, uma coisa sim, assim, já há uns bons anos. Estive com ele naquele dia, fui lá à abertura de uma loja e depois só voltei a estar com ele passado para em 2018 ou 19, se calhar ok. 2019 já. Ou seja, passado uma data de anos. Sim, E tipo, assim que cheguei ao pé dele, nós nunca mais tivemos contacto. Atenção, sim. nunca mais tivemos contacto. Assim que cheguei ao pé dele, tipo, eu até cheguei ao pé dele, lembras-te de. E eu lembro perfeitamente, sei quem tu és, não sei o quê. Tipo, uma cena mesmo super. Pronto, super natural. Sim. E muito interessante. Aliás, tenho tido, nos eventos tem sido muito engraçado de apanhar assim uma malta. Olha, o Kimbé. um, Ok. é sempre extremamente divertido quando ele me encontra. Um, e pronto. Conheci-o nos eventos, por exemplo, o Kimbé é uma pessoa que conheci-o no Iberanime, e pronto, e Hum, desde aí, sempre que ele vai, por exemplo, estava numa Lisboa Games Week, até estava a falar com o Daniel Silvestre, que é o tal que eu falei há sim, bocadinho da sim. FNAC, estava à conversa com ele e sinto uma pancada nas costas. E ó, tipo, quem é que podia ser Kimbé? Pronto, estava ali. Pronto, e tenho assim Tenho assim algumas pessoas. Lá está o Ivan, por exemplo, uma Sim. pessoa que também já não vi há uma data de anos, e de Hum, repente, tipo, estou na Lisboa Games Week em pois. 2019. Estava Hum, na banquinha da Press. Nós tínhamos a Press, tinha sim. umas bancas, e eu estava na banca do Café Mais Geek, e ele apareceu lá, assim do nada, e ele, então, como é que estás? Não sei o quê, bro. E eu, já há uma data de anos. Pronto, ou seja, tipo, lá está, é aquelas pessoas que mesmo não nos vemos, não, Sim. não é malta que nos vemos regularmente, epá, mas são nomes que estão cá, e sem dúvida alguma, e que nunca vão embora, e espero eu, nunca vão embora.
E mesmo que vão ficar sempre Vai guardados. ficar sempre a marca. Sim. Exatamente. E ainda bem que o nosso país tem muitos nomes de qualidade e pessoas de qualidade a Ora, mostrar nem mais. isso. E para acabar este segmento, só pergunto, Eduardo, o que é que Hum. nunca, nunca pode faltar em tua casa? Ui! Ui! Oi. Olha, eu tenho um problema, Ai ok? meu Deus. Eu Sim, tenho um problema. sim. Eu tenho um problema. Eu eu, Hum, hum, eu na área no mundo geek, eu sim, gosto de muita coisa. Eu gosto mesmo de muita coisa. ok. Opa, eu curto bué ler banda desenhada, eu curto bué Sim, ler manga, eu curto bué ver anime, curto bué ver séries, sim. curto bué cinema, curto bué jogar, curto bué jogar jogos de tabuleiro. Ok. É extre ou seja, é extremamente complicado, hum, eu ter muita coisa. Por exemplo, há aquela malta que tem montes de videojogos e não podem faltar os videojogos, Sim. porque curtem bué videojogos. Eu é impossível, porque eu não consigo, porque eu não tenho dinheiro para ter montes Sim. de videojogos, montes de bandas desenhadas, montes de de Uhum. filmes, montes de disto. Pronto, ou seja, eu tenho-me tentado gerir com as várias Hum. coisas. Então o que é que não pode faltar? É o meu cantinho geek, o meu Ok. cantinho das coisas que eu curto. Eu, por exemplo, eu neste momento, eu Sim. estou a viver com a Cristiana Sim. e não tenho aqui a maior parte das minhas coisas. As minhas coisas estão Hum. quase todas na minha casa, pronto, de origem, digamos assim. E aqui a minha secretária, se vocês pudessem ver, Sim. isto está aqui carregada de coisas. Olha, eu posso mostrar que eu só de puxar a minha mão tenho aqui, por exemplo, jogos da Xbox. Ok. eh, eu se puxar para aqui eu não sei o que é que eu estou a tirar ao calhas. Ok. Tenho jogos da Nintendo Switch, Sim. hum, Um tenho Wolfenstein. aqui Sim. um jogo do Game Boy feito Sim. por mim e mais 2 colegas. Aqui atrás tenho pops, tenho aqui olha, a Cristiana acabou de me passar, tenho Olha. aqui um jogo de tabuleiro. Hum, Ok. ali eu daquele lado tenho umas bandas desenhadas, Hum. acho que ali dentro de uma mochila tenho um manga, ou seja, hum, e como tu podes perceber, eu não estou propriamente, tipo, pronto, não estou onde eu tenho as minhas coisas todas. Sim, sim. Mas mesmo assim, olha, tenho aqui comando da Xbox One, Ai comando da meu Deus. Xbox Series X, a Switch está aqui dentro. Ah, ok. hum, Pronto, e aqui ao meu lado tenho aqui o PC, tenho aqui a Xbox, tenho aqui a Série X, tenho aqui a PS4 ao lado. Pois também. Já Ai. agora, comando da PS4. Ai, Jesus. Ok. Pronto. Sim. hum, É o e teu por exemplo, cantinho geek. é o meu cantinho geek. E, por exemplo, eu aqui não tenho. Aliás, tenho ali alguns, porque para tirar umas fotografias para o Café Mais Geek. Aqui não tenho, mas em casa tenho, por exemplo, muitos DVDs, muitos Hum. Blu-rays. Ok. Hum, Pronto, não é pela questão de colecionar tudo, não é por aí. É Sim, mesmo sim. porque geralmente, eu quando falo com malta que coleciona videojogos, principalmente Hum. que é os que eu conheço é melhor. Geralmente eles dizem isso quando daqui a pouco tens tipo 5 prateleiras cheias de jogos. Eu, não, não, eu já tenho esta prateleira, eu tenho duas prateleiras, Ok. basicamente, e não estão totalmente cheias de jogos, Hum. mas tenho duas prateleiras bem preenchidas de videojogos. Mas eu já tenho essas duas prateleiras tipo, para aí desde 2014 e pouco Hum. mudou. Vou acrescentando de vez em quando, Sim. um ou outro, mas nada de muito especial. Aliás, jogos da Switch, obviamente, jogos da Xbox são jogos novos, isto Pois. está a entrar agora. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, é o que eu lhes sempre digo. Eu tenho o material que curto jogar e que Sim. curto ver e que curto ler e que por aí fora. Pronto, e acabo por ter assim um cantinho bastante preenchido, mesmo com livros e tudo. Hum. Essa parte dos livros é mais da Cristiano, mas eu também gosto, eu também Ok. gosto. E gosto de ler assim umas coisas de fantasia e, e, e não só de fantasia, mas Hum. gosto de ler também. Ou seja, o meu cantinho geek não pode faltar. E aliás, eu e a Cris Sim. estamos, obviamente, não é? Quando uma pessoa tenciona ter um canto nosso, Sim. como é lógico, e nós temos agora a possibilidade de ter um canto nosso, que Hum. talvez estamos a ver, estamos a tentar Sim. perceber se a possibilidade é viável ou não, em termos financeiros, claro.
Mas se tivermos, já fizemos um plano para a casa. Ok. E eu, como trabalho com 3D, já fiz um plano em 3D para a casa para nós percebermos o que é que fica bem num sítio e o que é que fica bem noutro. Pronto. E uma das coisas que fizemos nesse plano foi um canto geek, totalmente dedicado só para a cena geek. Para termos as consolas todas, desde a da NES até à série X. PS5 não tenho PS5. Ok. A consola mais recente que tenho é a série X. A mais antiga que tenho é a Super Nintendo. A NES tenho a versão da Retron HD, por isso não é antiga. Mas a Ok. Super Nintendo é a consola mais antiga. Ou melhor, Super Nintendo não. Mentira. Mega Drive, que a Mega Drive saiu primeiro. Por isso, Mega Drive é a consola mais antiga e a série X é a consola mais recente que tenho. E tenho tudo pelo meio, tanto da Sega como da Nintendo, como da PlayStation, como da Xbox. Pronto. É um canto Por isso, bem né? constituído. É. Desde consolas, jogos de tabuleiro. Então, jogos de tabuleiro é incrível porque eles são muito grandes e nós temos cada vez mais. Estamos a ficar um bocado preocupados com o espaço. Ok. Já estou a ver, um dia ainda constróis a mesa da sala só com as caixas dos jogos de tabuleiro. Metes a toalha em cima, fica ali. Olha, Era possível, é uma era ideia. possível. Olha, nós Sim. obviamente, se pudéssemos, o Café Mais Geek seria um espaço físico. E a Sim, nossa sim. ideia era ter esse nosso cantinho geek, não só na nossa casa, mas ter esse cantinho geek também aberto ao público. E nós temos aliás, já muita gente nos perguntou quando é que nós iríamos fazer isso. Ok. Mas pronto, vamos ver. Pode ser que um dia que Sim. isso aconteça. Se É uma não... ideia que está em cima, Sim. que está em cima da mesa, e que é possível que venha a acontecer. E quem sabe? Eu em março do ano passado, aliás, em fevereiro do ano passado, Sim. andava a estudar exatamente essa possibilidade, até depois vir o Covid Sim. pronto, Pois. e ter que cancelar tudo. Mas isso era uma das possibilidades, era abrir um espaço onde tivesse lá o canto geek e ao mesmo tempo fosse o meu espaço de trabalho em termos de trabalho de design Sim. do Café Mais Geek. E eu espero que o façam, que é para eu visitar um dia destes, Ora, nem mais. quando for à Ora, nem terrinha. Olha, e se Sim. não for nesse espaço, Sim. tens os eventos do Café Mais Geek também, que Sim. quando voltarem também Eu vão também ser, estou à vão espera ser ótimos deles. para ir. Sim. Espero que para Então, o ano. com isto, Sim, vamos às perguntas dos amigos. ok. E agora, a parte que tu não sabias, que é sempre Ah, engraçado quando digo isto, eles não só podem deixar perguntas, como uma mensagem para ti. ok. A Interessante. Cris não te contou nada, foi não? Não. Ok, fixe. Não Ainda bem. sente rigorosamente nada. Então, vamos começar, não com a Cris, mas com a Cristina. Ok. Ela foi super porreira. Ela perguntou logo: quem é que ainda não te mandou perguntas que é para eu ir chamar a atenção? E eu, olha, falta deste e deste, eu vou-lhe dar nas orelhas. E ela lá foi e vieram. Foi muita porreira. Pronto, ela só conseguiu deixar uma mensagem, uma pergunta. Desculpa, uma pergunta. E é: qual foi o momento de gaming que mais marcou a tua infância? Ok. Isso é interessante. Tenho um momento. Foi quando joguei o DuckTales. DuckTales 2. Ok. Um jogo. Eu, na altura, quando era miúdo, não tinha NES, mas tinha uma clone. O habitual cá em Portugal. Termos aquelas clones com aqueles cartuchos vendidos nas feiras. Pronto. Sim. E eu lembro-me, na altura, que eu só tinha daqueles cartuchos que tinham tipo 1000 jogos, mas na verdade só tinham 3. O resto era tudo Sim. repetidos, uns atrás dos outros. Pronto. E eu jogava sempre Super Mario, Sim. que era o que aquilo trazia. Eu jogava também um que era o Battle Tank, se não estou em erro. O Contra, jogava ok. muito o Contra também. E pronto, eram joguinhos assim, uns jogos de carros Sim. também. Mas depois apareceu um. Eu recebi um jogo que era só um cartucho, só tinha um jogo. Foi o primeiro que recebi que era só um jogo. E eu fiquei, isto afinal é mais interessante do que eu estava à espera. E obviamente era uma versão pirata, não é? Como era tudo nessa altura, nesses Sim, jogos. pois. Era uma versão bootleg, mas era o DuckTales 2, a versão Sim. japonesa.
Aquilo era a versão mesmo ok. original. Aquilo era bootleg, mas era igualzinho ao original. Aquilo até o Hum, símbolo da Capcom aparecia e tudo. Ou seja, aquilo não tinha sido alterado nem nada. Aquilo era como se hum, pegassem no cartucho original, transferissem para aquele e está sim. feito. E vamos vender isto. Opa, e é uma das principais memórias que eu tenho da minha infância a jogar videojogos é com esse jogo, porque foi o jogo que eu perdi e conseguiu passar imensas vezes com ele todo em japonês. A maior parte das vezes eu tipo, tinha que decorar as Sim, opções, porque havia momentos que tinha opções e eu tinha que pois. decorar porque havia opções, por exemplo, que me mandavam para fora ou seja, mandavam para o menu. Ok. E depois eu tinha que decorar, porque era para saber o que não de escolher, porque senão depois Sim. aquilo. Porque o jogo tinha. Tu chegavas a meio do nível e se quisesse podias ir para o menu outra vez para ir para o outro nível. Pronto, eram assim Ok. um formato um bocado estranho. É uma memória que eu tenho com esse jogo muito, muito engraçada. E tenho mais uma, que é com o Armando no Metal Slug. São essas duas, principalmente. Ok. Mas espera, vou dizer aqui uma coisa. Sim, Só porque é Cristina, só porque é Cristina. sim. Já não é bem na minha infância, Hum, mas tenho uma memória muito interessante com o irmão da Cristina, com o David. É ok. que eu estava em casa dele, eu levei o meu GTA San Andreas para casa dele para Ui, jogar sim. e estávamos a jogar. Opa, e já não me lembro porquê, já não sei qual foi o motivo, mas o David puxou o comando e o Fio puxou a consola e riscou-me o GTA San Andreas. Eu fiquei sem GTA San Andreas. Fiquei extremamente triste naquele momento. Por isso, como foi uma pergunta da Cristina, Sim. tinha que contar esta pequena história. Olha, tu falas nisso, isto é uma coisa engraçada que ninguém sabe, mas tu falaste do GTA San Andreas riscado. Houve uma vez na minha escola, quando era tipo que sétimo, oitavo ano, por aí, Uhum. houve uma pessoa da minha turma que me deu o CD original do GTA San Andreas, mas que já vinha arriscado. Ok, E ele deu-me, acho que foi naquela de tipo, está arriscado, não funciona, mas quiseres tentar, toma lá. E, exato. e agora tu falaste, deu-me aqui o clique de tipo, eu entendo o que é isso, ter o CD arriscado. Mas pronto, agora passado muitos anos, a Rockstar Games já deu o jogo de graça, quando saiu a Exato. plataforma e assim, pronto, já deu para poupar. E pronto, da Cristina foi isto. Muito Ok, obrigado. E passamos agora a um Tony, também conhecido como sim. Le Tony Simões, só porque queria dizer o Le. E ele pergunta: qual foi o teu sentimento quando jogaste o teu primeiro JB? O meu primeiro JB? Sim, ele Espera. perguntou isto e eu não consegui perguntar-lhe o que era o JB. E agora, pois, Será que é o videojogo? Jogo de vídeo, talvez? É JB? sim, tipo B, yeah. Ai, V, ok. Sim, Se calhar se calhar é o primeiro jogo, provavelmente. o primeiro Ahm, jogo Faz sentido, virtual, não? assim. Sim, Sim, é possível. É ui, assim, ok, vou supor que é o primeiro videojogo que joguei, ok? sim, vamos. Ahm, ah, Opa, o primeiro videojogo que joguei foi o Super Mario, o primeiro. Ok, Foi o primeiro sim, videojogo que joguei. Ahm, assim como, pelo menos que tenha capacidade, que já tivesse capacidade para saber o que é que estava a fazer. Provavelmente joguei qualquer coisa antes, mas não ok, fazia ideia do que é que estava a fazer. Ahm, mas, epá, aquele jogo. Eu posso dizer isto. Desde a PlayStation 1, a PS2 e a PS3 foram as minhas consolas nessas ok, gerações. A sim, PS3 menos, mas a PS1 e a PS2 foram as minhas consolas naquela geração. Mas eu sempre tive um gostinho muito especial pela Nintendo e há uma razão para isso. E sem dúvida que foi ter sido esse o meu primeiro jogo, foi ser o Super Mario, sem dúvida. Eu ok. descobri aquele jogo todo, todo. Eu na altura sabia todos os segredos para ir para todo lado o mais rápido possível. Incrivelmente,
na altura nunca conseguia passar o último mundo, porque eu ficava perdido e não sabia o que é que fazer no último mundo, no Ok. último nível, mesmo no nível final, Sim, final, sim. final. Mas descobri os segredos todos, então conseguia lá chegar rapidamente. Uhum. Pronto, e depois andava lá a tentar chegar ao fim, mas nunca conseguia salvar a princesa. Ahm, mas, Coitada. mas apanhei aquele jogo todo de uma ponta à outra. Hum. Descobri os segredos todos que havia para descobrir. Onde é que estavam as vidas, onde é que estavam os caminhos secretos, onde é que estavam as ervas, onde é que estava tudo, 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 tudo. Tudo. Portanto, se era essa a pergunta, foi esse Pois? sentimento. E ainda posso dizer assim, se Sim. era em termos de vídeo de realidade virtual, que também pode ser para esse lado. Ah, Não sei se é, pois. se não, mas se era nesse aspecto. O primeiro jogo que eu joguei de realidade virtual foi uma experiência, mas o primeiro jogo assim que eu joguei mesmo à série foi com ele, Ok. ou melhor, foi na PS4 dele, foi o Resident Evil 7, a versão VR, Ok. que estive a jogar para aí. Opa, joguei aquele primeiro pedaço todo do jogo até estar lá com a família maluca. Sim. Joguei todo esse pedaço do jogo e joguei tudo em VR. E, epá, e aquilo foi. Eu saí cansado. Eu tive 2 horas, uma Ai. hora e tal, duas Sim. horas a jogar e eu saí extremamente cansado daquela experiência. Por isso foi muito interessante. Foi muito Hum. interessante. Ok, pronto. Tony, Mas pronto. aí tens as tuas possíveis respostas à pergunta. Exato. E de seguida só deixar aqui um olá ao André, o Pintinho. Foi o Sim. único coitado que trabalhou tanto que não me conseguiu enviar nada. Pronto. E com isso Sim. passamos a alguém que já foi muito falado aqui, o Armando. Ok. Que ele quis mesmo ser. Queria dar o seu tempo ao resto da equipa. Ok. E por isso deixou só uma pergunta para tu responderes, mas eu digo até uma pergunta dividida em duas ou três que tu vai Ok. fazer a pensar tanto. Meu Deus. Então, é assim. Lembras-te qual foi o primeiros jogos que jogámos, que passámos e quantos é que experimentámos juntos por estimativa? Ui, meu Deus. E eu assim que li isto eu pensei, meu Deus, coitado do Eduardo. Olha, eu Sim. já falei do jogo aqui e este aqui é o que eu tenho melhor memória, sem dúvida alguma, e é o jogo que Então. nós mais jogámos, provavelmente, e que estivemos tipo mais horas de volta dele, que foi Metal Slug. Sem dúvida alguma. Ok. Agora, se me perguntares qual deles, qual Metal Slug, isso aí já é um bocadinho mais complicado. Mas sei Sim. que esse jogo foi tipo, epá, não tenho a certeza se foi o primeiro. Não Sim. tenho a certeza se foi o primeiro. Mas se não foi, é provável que estivesse dentro dos primeiros jogos que joguei com ele. Sim. Mas sem dúvida foi o jogo que perdemos mais horas, eu e ele. Foi no Metal Slug, sem dúvida alguma. É pá, sempre, como eu disse há bocadinho, sempre que ele ia à minha casa por algum motivo, fosse Sim. o aniversário, fosse outra razão qualquer, eu lembro perfeitamente da mãe dele e da minha avó Sim. ficarem à conversa, eram as únicas já tinha ido toda a gente embora e Sim. as duas lá em baixo, ao fundo, tipo aquilo, basicamente no fundo das escadas era onde estavam o pessoal e nós estávamos ao cimo das escadas, lá num sítio onde estava o computador. Sim. Era o meu primeiro PC, na altura Ok. tinha o Windows 2000, um, era opa, já nem sei o que é aquilo era, provavelmente um Pentium 2 ou 3 ou uma coisa assim Ok. qualquer, não sei, algo desse género. Ahm, Tinha um disco rígido de 1 giga. Não há palavra. Ou Ok. seja, estamos a falar mesmo, pronto, do final dos anos 90, Sim. ahm, e nós passávamos tempos infinitos a jogar a Metal Slug. É, nós jogávamos no emulador que era Sim. que acho que ainda hoje existe, que se chama Neo Ragex ou algo assim desse género. Ok. Não sei se estou a dizer bem o nome, mas era qualquer coisa assim. Era Neo, RE e depois Gil, era NEO, que é o nome, o Neo era o Sim. nome da. Aquilo era um emulador da Neo Geo, dos Ok. jogos da Neo Geo. E depois tinha o RE no início e depois o X no fim. Um,
Opá, era um emulador que tinha montes de jogos de arcade, Ok. montes deles. Eu não sei onde é que arranjámos aquilo, já não faço ideia. Provavelmente algum CD na escola ou uma coisa assim do É género. capaz. Um, e, opa, sem dúvida o Metal Slug foi provavelmente. Agora, quantos jogos já jogámos? Ui, Sim. E, isso já é muito difícil. Nem e por ele estimativa acho diz. que chego lá. Pois, e ele diz, por estimativa reticências XD. Portanto, acho que nem ele sabe. Não, acho que não, acho que não. Porque, opa, imagina, nós nessa altura, Sim, não só o Metal Slug era mesmo o jogo que perdíamos mais tempo. ok. Pronto. O problema é que nós jogávamos outras coisas. Pois, Eh, Lá e está, não era lembrar. só aquilo. Lembrar. Provavelmente o Metal Slug foi um dos primeiros, isso eu tenho quase certeza. Não sei se foi Sim, mesmo o primeiro, mas foi um dos primeiros. E foi um dos que perdemos mais tempo. Aliás, pode ok. ter havido um jogo que jogámos antes, mas se Hum. calhar já Não não foi tenho tão recordado. marcante. Sim, Mas o Metal Slug foi mesmo aquele jogo que ficou marcado. Um, Opa, mas depois mesmo até hoje em dia, então nós jogamos volta e meia quando nos juntamos para jogar alguma coisa, seja, sei lá, King of Fighters, seja FIFA, seja outra coisa qualquer. Já são muitos jogos ao longo de muitos anos, por isso não consigo. É que nem por estimativa chego lá. Acho eu. Por isso. ok. Mas pronto, mas acho Metal que ele vai, Slug. ele vai Sim, concordar perfeitamente no Metal Slug, que é aquela marca Coelho, é aquela marca sim. que nós temos. Pronto. Por isso. Armando, o Eduardo pegou no teu desafio, mandou-lhe uma chapada na cara e disse: aqui está a resposta. Pronto. E com isto, seguimos para o Pedro, Uhum. o Fable Fox. Sim, Já agora senhora. deixar aqui obrigado, porque ele desejou-me boa sorte aqui para a entrevista há pouco tempo. E então, a pergunta dele, ele começou por falar que vocês passavam tardes de verão a jogar, miúdos na década de 90 a 2000, já sabes como é que é, e eu pensei, mais ou menos, mas ok. E ele achou que seria porreiro perguntar qual o melhor snack para uma tardada de jogos. Essa pergunta é mesmo do Pedro, não é hipótese. Pronto, Ah, Opa, ai, o quê? Opa, o melhor snack. sim. Olha, só que eu tenho um problema com os snacks a Ai, jogar, porque os então, snacks, sim, principalmente os snacks que eu gosto, que são tipo ok. Doritos, ou Pringles, Ui, Jesus. ou amendoins também, amendoins salgados, epá, deixam os dedos. Pronto, vocês sabem. É, Epá, e depois sei. mete muita confusão estar a jogar daquela forma. Então, Hum, o que é que eu gosto de fazer? Nós, sim. com o Pedro principalmente, e ele sabe disto, nós costumamos jogar agora. Agora não, mas porque agora não fazemos nada. Mas Sim, quando podemos fazer, quando estava a isso. coisa em condições, costumávamos nos juntar muitas vezes, eu, a Cristiana, o Pedro e a Cristina, para jogar Hum, jogos de tabuleiro. E obviamente sim, tínhamos sempre snacks. Pronto, e geralmente são sempre dentro destes que eu disse. Podem ser tipo Cheetos, sim. futebolas, Hum, os amendoins, Pringles, pronto, hum. por aí Doritos. Ainda ali tenho ali um saco de Doritos para comer. Ok, ainda bem. Isso, isso são bons snacks, tendo em conta aquela questão que eu falei, que é Sim, eu prefiro, se for para estar a jogar, prefiro ou então ter uns toalhetes à mão, que é para ir em pois, todas pois. nós. Mas é sempre muito complicado os snacks com os jogos. Hum, Seja com jogos de tabuleiro, seja com os videojogos. sim. Igual. É sempre chato. Bem, seja com banda desenhada, seja com livros, Ah, é pois. igual. Um, mas pronto, mas sim, esses são bons snacks para passar uma tarde fixe. Nem que se coma primeiro e depois vai-se jogar, ou então depois faça uma pausa ao meio Sim, do jogo e vá-se comer e depois volte-se a jogar. isso. Então pronto, Pedro, aqui tens a resposta. Coisas maioritariamente salgadas, mas tem um toalhete à mão. Por amor de Deus. Pensa no Exato. equipamento. E passamos de um Pedro para o outro Pedro. Ui. E este Pedro quer primeiro saber: és a única pessoa capaz
de se propor a ver todas as séries da DC para que os crossovers façam sentido. A minha pergunta é se terminaste essa missão. Ai, eu não sabia que o Pedro ia participar isto. Este Pedro. Não sabia que ele ia participar. Porque Opa! o Pedro, este Pedro, que é o Pedro Henrique, não é? É que tu estás a É falar. o Pedro Carvalho. É isso, pronto, Sim, ok. O Pedro isso, Carvalho, ok. exato, também dá. É igual, é mesmo que sou. Ok. Ele está na equipa, mas ao mesmo tempo não está na equipa. Ele está tipo, vai lançando umas coisas de vez em quando e tal. Sempre que nós temos assim algum evento que ele possa ir na altura, quando havia eventos que nós não possamos, é ele que vai por nós. Por Sim. isso ele está assim um bocadinho é assim um colaborador tipo que vai ajudando sempre Sim. que pode. Por isso é que eu não sabia se ele iria estar aqui ou não. Mas sim, Ok. mas essa pergunta é perfeita porque acho que foi da última vez que estivemos com ele no verão passado em que eu andava nessa aventura de tentar fazer a saga DC do Arrowverse para fazer sentido. Isto porque eu não gosto de ver, mete muita confusão. Eu adoro ver os crossovers, Sim. mas depois não saber o que está para trás mete muita confusão. Entendo. O problema é que o Arrowverse tem coisas muito más e é uma missão muito complicada. Posso dizer que ainda estou nessa missão, mas ainda não Ok. desisti. Fiz uma pausa. Sim. Entretanto, já voltei, mas mais calmamente, já voltei a recuperar alguns episódios, já vi mais alguns episódios, mas ainda estou na missão. Estou tipo, opá, eu tenho aí uma lista, mas já nem sei. Aí está para aí a 40 e tal por cento, 50% do Arrowverse todo, com todas as séries. Sim. É muita coisa. Eu acho que são 900 e tal episódios, se não estou em erro, Pois. total. Estamos a falar de episódios de 40 e tal minutos, Sim, ou seja, sim. é muita hora. Devo estar para aí no episódio 400 e tal, 400, algures por aí. Por isso, ainda estou nessa missão, ainda não desisti. Ok, pronto. E espero que não desistas se estiver a correr bem a missão. Eu ainda quero saber algo que eu só me estou a rir, só de olhar para Ok. aqui. Ele começa por outro lado. Hã? Por outro lado, ok? Ok. Ainda que o café mais geek se chama Café Mais Geek e o Eduardo beba café, não faço a menor ideia se és um apreciador de café. Ok. Eu gosto muito de beber café e como é que eu ia dizer isto? Eu não sou tipo apreciador ao nível de saber exatamente tudo sobre café, ok? Sim. Mas eu gosto do café específico. Ou seja, há pessoas que o café ser X ou ser Y não faz diferença. A mim faz-me Sim. diferença. E eu bebo café totalmente puro, sem açúcar, sem nada. Ok. E para mim faz diferença beber um café ou outro. E sempre que vou a um sítio, tipo uma cafeteria, mesmo que faça café Sim. à séria, é excelente. Ok. É uma sensação agradável. Não, gosto muito, aprecio muito o café Sim. na sua essência. E prefiro, tipo aqui, por exemplo, nós bebemos muito, porque é muito habitual hoje em dia o café de cápsula, Sim. mas aprecio muito beber um café em condições. Por isso é que eu estava a dizer, quando vamos àquelas cafetarias assim, à Sim. séria, é muito interessante. Nós temos aqui em Viseu uma, que é o Armazém do Café, que também acho que há noutros sítios, mas há em Viseu, e aquilo é sempre uma viagem muito interessante quando vamos lá. Ok. Pronto, está respondido. Era tudo o que o Pedro queria saber sobre ti, séries e café. E com isto passamos então à senhora Cristiana, Ok, que foi a única que deixou uma mensagem. ok. Então, Eduardo, somos compinchas nesta jornada há quase 13 anos. Uhum. Ok, É tu verdade. disse que sim, estava bem dito, da data. E deve ser a pessoa que conheço melhor no mundo e na minha vida. Mas, mesmo assim,
Existem aqui umas perguntinhas que me deixam com a pulga atrás da orelha para saber a tua resposta. Opa. Havia mais perguntas, mas achei melhor não esticar a corda demasiado, só que depois sou eu que tenho de te aturar. Vou logo entrar a pés juntos, mas não te esqueças que gosto muito de ti. Ok, Pronto. ok. E a Interessante. primeira de 10 perguntas foi: Hum. preferes fazer uma saragatua e ir aos Açores ou ficar fechado numa divisão com um gafanhoto? Ok, boa pergunta. Ai, Ui, acho que tenho que ir para a Zaragatua. ok, pronto. Não consigo, gafanhotos não consigo. Ok, eu acho que por aqui podemos ficar por aí na resposta e avançar à próxima. Sim. E então, se tivesses de escolher entre o teu emprego de sonho e o café mais geek, o que escolherias? Oi, aí há um problema. É que o O Café Mais café mais Geek geek? eu considero neste momento o meu emprego de sonho. Pois, Aí mete-se uma questão. Agora é assim, se me sim, dissessem assim, ok, tens a oportunidade sim, de ter um trabalho hum, que se que é basicamente é o Café Mais Geek, sim, tudo o que eu faço no Café Mais Geek, mas no outro trabalho qualquer, e é uma coisa tipo, vão-me pagar, sei lá, 1000 euros por mês, sim, pronto, uma coisa mesmo assim hum, ridícula. Pá, pois aí, se tendo essa, pronto, havendo essa hipótese, obviamente nós sabemos que o Café Mais Geek acaba por ser, por muito que eu gosto daquilo, acaba por ser um hobby que eu, lá está, sim, como eu já disse, quero tentar fazer mais do que isso, mas hum, cá em Portugal é extremamente difícil levar um projeto destes mais fora. Mas sim, por isso é que eu, olhando nessas tipo de perspectivas, nunca deixando de parte o Café Mais Geek, mas se houvesse algo que eu pudesse fazer, que se não fosse o Café Mais Geek, se fosse algo semelhante àquilo que eu faço no Café Mais Geek, yeah, sim, sem dúvida que ia para o emprego. Mas o meu emprego de sonho, hum, neste momento, neste preciso momento, opa, eu, eu no ano passado, no ano passado não, em 2019 eu escrevi uma mensagem no meu Instagram pessoal sim, que reflete exatamente aquilo que eu acho do Café Mais Geek e aquilo que ele me trouxe. E o Café Mais Geek trouxe-me coisas que nunca nenhum projeto me tinha trazido à vida. sim, Opa, não é só o conhecer pessoas, não é só o hum, conhecer, ter os contactos, não é só isso, mas as ligações que fiz até agora e tudo o que o Café Mais Geek me trouxe, em termos do que eu fiz no Café Mais Geek, isso é o que eu gostaria de estar a fazer, sim, mesmo, 100%. Um, e atenção, eu sou, como eu disse, eu trabalho na área de design gráfico sim, e web design e adoro fazer isso e é isso que eu também faço para o Café Mais Geek, ok? O sim, Café Mais Geek também é isso. Ou seja, aquilo é o que eu curto fazer, a parte de, de escrever, da comunicação social, a parte de ser editor, que no caso do Café Mais hum, Geek eu sou editor porque eu é que trato de tudo o que. Eu e a Cristiana, vá, a sim, meias, um bocado a meias, mas tratamos de tudo o que sai, o que não sai, o que é lançado e o que não é lançado. Um, a parte toda de produzir conteúdo para neste mundo do entretenimento, sim, principalmente neste mundo do entretenimento. Um, e depois toda a parte dos inventos, não só o sim, estar nos inventos, mas também a parte da organização, de trabalhar de produzir coisas, quer na parte de invento, quer na outra parte. Epá, yeah, sem dúvida que essa é uma pergunta que é interessante, mas aqui eu junto as duas, eu junto os dois lados, porque para mim são a mesma coisa, sem sim. dúvida alguma. Agora, E- se me dissessem hum, assim, ok, pode estar a trabalhar no Café Mais Geek, sim. tudo o que fazes no Café Mais Geek, mas vai receber 10.000 euros por mês. Pois, exato, se o Café Mais Geek não me dá, eu tenho uma pessoa, ao fim e ao cabo, se o Café Mais Geek Sim, não me der dinheiro, por muito que eu goste,
o que é que uma pessoa há de fazer, não é? Se me oferecessem um trabalho de sonho semelhante a receber muito dinheiro, mil vezes, claro, Sim, perfeito. não há muito a dizer. Ok, acho que foi uma boa resposta. E a próxima pergunta é: ok, já falámos dos Açores antes. Uhum. A pergunta agora é: qual é a tua viagem de sonho? Ui, Eu tenho um. sim. Eu, os aviões e eu não temos uma relação muito agradável. Ah, ok. Pronto. Mas vamos dizer assim, eu adorava ir ao Japão. Ok. Adorava muito ir ao Japão. E tenho outra viagem que não é bem pelo sítio, não é bem pelo sítio em si, digamos, mas era para Hum, conhecer o sítio, que era ir aos Estados Unidos, sim. principalmente porque tenho lá, como eu disse há bocado, tenho lá muita família e gostava de Família, sim. conhecer o sítio onde está lá, onde essa malta toda vive, não é? E onde eles Sim. estão. Por isso, isso era mais a viagem que eu gostaria de fazer, mais para conhecer onde está o pessoal meu Hum, familiar. Mas a viagem de sonho gostava muito de ir ao Japão. ok. Alguns sítios que eu gostava de visitar lá, principalmente devido a este mundo dos videojogos, o mundo geek, entre aspas, Sim. porque há muita coisa que não vem do Japão que nós consumimos, como é o caso do Pois. cinema. Apesar de consumirmos muito cinema japonês, mas obviamente é mais americano. Ahm, mas o Japão, por vários motivos, era uma daquelas viagens que eu gostava mesmo de fazer. Só que lá está, aviões metem-me um bocado de confusão, mas pronto, mas eu Ok. ando, atenção, eu não tenho, eu ando, já andei Sim. várias vezes. Já andamos quantas vezes? Duas, quatro, seis vezes. Hum, Ahm, 6 vezes de avião para a Itália, para a França, e 2 vezes para a França, uma vez para a Itália. Eu hum, ando. Tirando a primeira vez, que essa foi sempre mais. sim. Pronto, é sempre aquela coisa. As outras até fui bastante tranquilo, a dormir, a maior parte das viagens, outras a jogar Hum, Switch. Hum, ok. mas não sei, há sempre ali aquela coisa que me mete muita confusão no andar de avião. Mas pronto, mas eu ando. Só que Ok. 12 horas ou 13 horas ou 15 horas de avião. Ah. Sim, eu entendo isso. Ok. E de seguida, então, a pergunta. Ui, é. Qual foi o momento que mais te marcou desde que o Café Mais Geek começou? Até Oh, já o rimou. disse. Olha, um dos momentos foi sem dúvida aquilo que disse aquele que contei há bocado. Sim, sim. Na Comic Con em 2019, sem Pois. dúvida alguma que esse foi um dos momentos que mais me marcou. Principalmente agora. É pena que agora ainda seja mais forte, é Sim, realmente pena que seja agora mais forte, mas pronto, as coisas são assim. Mas foi um momento que me marcou, sim, de qualquer das maneiras. Aliás, aquela publicação que eu falei há bocadinho que tinha no Instagram foi sim. exatamente depois desse evento. Um, e foi esse invento, talvez tenha sido aí que eu disse para mim mesmo: olha, se pudesse fazer isto, fazia isto a minha vida. Ok. Pronto. Foi nesse momento. Aliás, eu lembro-me de ter essa conversa e foi pouco depois disso que eu decidi tentar apostar no Café Mais Geek. Hum, Pronto, ok. a Comic Con foi em setembro e eu fiz essa decisão no final de novembro de tentar apostar mesmo à séria no Café Mais Geek. Um, pronto. Por isso, esse foi um dos momentos. Outro momento, outro momento que acabam por ser vários, mas eu guardo como um, Sim. foi o Dia Mais Geek e os Geeks de Ouro de 2019 Hum, foram organizados presencial, foram os únicos organizados presencial, sim. infelizmente. Ahm, não era esses os planos, mas para já Hum, foram esses dois os únicos ok. e foram eventos pronto, que vão ficar marcados, Hum, porque fizemos coisas aqui em Penacova que se calhar muita gente não estaria à espera e pronto, e por esse motivo vai ficar guardado. São momentos marcantes no Café Mais Geek, sem dúvida. hum. Ok, tudo bem. E passando do Café Mais Geek para algo mais pessoal, a Ok? Cristiana, quero saber, quando tiveres filhos, vais pôr mini chávenas no logo do Café Mais Geek? Olha, deixa-me dizer isto.
Sim. Quando eu criei o logotipo, nós quando criámos o Café Mais Geek em 2017, o logotipo não Sim. era este, era Ok. outro. Nós tínhamos outro logotipo. Este logotipo apareceu no ano seguinte. Fizemos houve o primeiro aniversário e no primeiro aniversário nós apresentámos. Foi uma das novidades do aniversário, foi a apresentação da nova marca, da nova imagem de marca. Ok. Mas ele quando foi criado, quando eu estava a desenhar este logotipo, Sim. não foi com o intuito de ser eu e a Cris. O Ok. intuito não era bem esse. Na altura, quando eu comecei o processo de criação da imagem, era aquele estilo. A ideia era que isto é um site para divulgar o mundo geek. O mundo geek pode ser divulgado a qualquer pessoa. Sim. A ideia era ser tipo o mais abrangente possível. Obviamente Ok. que pronto, é sempre muito complicado, mas pronto, a ideia era ter ali uma chávena, um rapaz, uma Sim. rapariga. um, Faz sentido tanto porque há muito aquela coisa de como o mundo geek ou é mais virado, por exemplo, sei lá, o cinema, não sei, os videojogos é mais virado para. Sempre houve esta imagem de que os videojogos eram para os rapazes, Sim. Sim. os livros já era para as raparigas. Não, dá para tudo. E era um bocadinho por aí. Ou seja, era ter ali duas chávenas, porque as chávenas, lá está, não representam. A ideia era que as chávenas não representarem nada em termos de. Ou seja, não havia diferença nem de cor, nem de nacionalidade, nem de nada. De nada. Sim. Era tipo, são duas chávenas. E depois ter só aquela distinção. Eu primeiro fiz uma chávena só. E depois então acrescentei a segunda Ok. chávena para fazer ali uma conexão entre os dois. Só que depois, porque nós até, quando estávamos a fazer a chávena, eu lembro-me de termos falado, eu e a Cristiana, sobre isso, de até podíamos ser nós, mas a Cristiana não usa óculos, eu só Ok. uso muito de vez em quando no computador, ou seja, não vai remeter logo a isso. Mas pronto, depois ficou aquilo. Depois, entretanto, a primeira vez que aparecemos com a imagem à séria, Sim. num evento, alguém se virou para nós, são vocês. Ok, pronto, então, certo, Ok. está feito. Pronto, ou seja, o logotipo acabou por se transformar em nós dois sem o ser, Sem motivo. Sim. inicialmente. Pronto, por isso, e visto que nós já temos várias representações das chávenas com Sim. outros personagens. Sim, não vejo porque não. Acho que até pode ser engraçado. Ok. Pode ser engraçado termos mais umas chávenazinhas ali. Uma ou duas, não sei. Sim. Logo se vê. Ok. Fica aqui escrito. Pronto. Têm que ter os filhos. Primeiro. É tudo o que eu Exato. posso dizer disto. E agora, ela pergunta se tivesses de fazer um head cut do Justice League, o Ui, que é que mudavas? espera, Ah, agora a questão aqui é de qual das versões? Da de 2017, suponho, não é? Do Justice League 2017, provavelmente. Opa, deve ser olha, assim. eu vou dizer isto. Sim. Hum, gosto muito gosto muito mais da visão do Snyder do que da versão de 2017, da visão do Whedon. Acho que faz mais sentido, está mais coerente, por aí fora. O que é que eu mudava? Sinceramente, em relação à versão do Snyder, não mudava muita coisa, pelo menos em termos do que está lá, Sim. de história e assim. Talvez o que eu mudasse tornava mais curta, Sim. direta, porque acho que o filme tem muita coisa que pode ser encurtado facilmente sem estragar nada na história, nem no ambiente. Ok. E uma coisa que mas aí já não está diretamente ligado ao filme, que é eu não deixava acabar aquilo, porque é assim, fazer agora uma edição, fazer agora uma versão cheia de cenas, cheia de personagens que estão claramente a mostrar o futuro do universo que não vai acontecer. Pronto, eu Ok. das duas uma. Eu se fizesse uma versão agora, Sim. se me dissessem assim, tu vais poder continuar, ok? Tu vais poder continuar este universo. Se o filme tiver sucesso, tu vais poder continuar este universo. Então eu Sim. faria uma versão semelhante àquela que o Snyder fez.
Ok. muito semelhante à que o Snyder fez. Mais curta, pronto, com a banda sonora talvez um bocadinho diferente daquilo que foi, Hum, mas pronto, dentro do estilo do que o Snyder fez. Agora se me dissessem, ok, tu vais fazer esta versão só para lançarmos uma nova versão com a tua visão, mas não vai acontecer mais nada para a frente. Epá, eu acho que esquecia, tipo, em estar ali a meter cenas que dessem asas para o futuro, porque isso é hum. deixar os fãs completamente quero mais e não vai Sim, haver eu mais. entendo. E isso deixa-me completamente. Eu acabei as 4 horas a pensar: eles têm que fazer mais, eles têm que fazer mais, se eles não fazem mais, vai ser muito Pois, mal. E não vão fazer mais, quase certeza. E pronto. sim, é a decisão deles, totalmente. Exatamente. Por isso, acho que a maior mudança que eu faria seria essa: era se não me dessem a garantia que eu pudesse continuar, tentava construir a história de maneira que ficasse bem, tipo, retirava toda a cena tentando não dar spoilers, mas já há uma cena que faz Sim, com que o vilão principal tenha que o leve para futuros filmes, que é ok, porque as caixas não resultam, e então ele há outra coisa cá na Terra que ele quer. ok. Retirava essa parte, porque essa parte, se retirares, também não muda muito Hum, o resto da história, sim, e retirava a cena do marciano, basicamente, porque não faz sentido ela estar ali, porque lá está, se não vai haver mais, foi só para dizer que ele está lá e ele ia ser importante para o futuro, porque isso sabe-se que ele ia sim. ser importante para o futuro. Pronto. E acho que era um bocado por aí. Ok, muito bem. E com isto passamos à próxima, que agora é que Ok. é para rir ou para te meter em sarilhos, que Ok. é, eu espero dizer bem o nome da senhora, a Gal Gadot, bate à tua Sim. porta, Ok. abres a porta, o que Sim. fazes? Olha, Sim, sinceramente, eu acho que E acho que ela vai concordar nisto comigo. E ela faria o mesmo, exatamente. Quer dizer, faria o mesmo. ok. Não sei o que é que ela faria, mas faria algo parecido. Mas eu acho que nem sabia o que é que eu ia fazer. Ah, Sinceramente, ok. eu ficava em estado de choque. Ahm, não, não é? Tenho que me desviar para ver. Hum, Não, é uma personal. A Gal Gadot tem um. Opa, não sei. Há muitas atrizes sim, no, em Hollywood que, pronto, que são muito bonitas, que têm todo aquele ar, vamos dizer, exótico de que o pessoal fica todo maluco com elas, pronto. Epá, mas a Gal Gadot tem, não sei porquê, e eu tenho notado isso com boa gente, sim. o que é incrível. Hum, tenho mesmo notado isso com boa gente. Há ali Hum, uma coisa qualquer com ela que ela tem toda uma postura hum. de deixar qualquer pessoa tipo, sem conseguir falar, por isso. Eu acho que eu nem saberia muito bem o que é que havia de fazer, Ok, para dizer a verdade. Acho que ia entrar em choque ok, ok. e achar que era totalmente mentira que Sim, aquilo estava a acontecer. E pronto. E caía para o lado, provavelmente. ok, boa Um, resposta. Acho que fugiste a qualquer sarilho que poderia vir daí. não, acho que não ia haver sarilho, porque acho que, Ah, não? Ok. pronto, a Cris é a primeira a dizer que me trocava por ela, por isso. Ui, ok, pronto. Por isso acho que não fugia a sarilhos. Mas pronto, mas Ok. sim, a moça é interessante. Então, mantendo aqui um bocado o tópico de super-heroínas e assim, Ok. a próxima pergunta é: com qual super-heroína compararias a tua namorada e porquê? Ui, boa questão. Ah, pá, é assim, eu não tenho. Eu gosto muito de. Eu leio muito cómic, mas a Sim? verdade é que nunca me aprofundei muito na Marvel nem na DC. Isto Ok. é mesmo a verdade. Eu conheço o suficiente. Sim. Ahm, e a verdade é que as personagens femininas que conheço Hum?
assim à séria, Sim? não são muitas. Por isso não tenho assim, não sei como é que é de comparar. Para dizer, é aquela ou é aquela. Ahm, Ok. mas agora estava aqui a pensar, assim por alto. Deixa ver. É que eu nem me está a vir à cabeça assim muitas personagens. Quer dizer, estão-me a vir algumas. Uma, Sim. por exemplo, que eu li agora há pouco tempo, que é uma personagem que tem uma personalidade muito interessante Uhum. e que funciona, pronto, muito bem, mas lá está, acho que não faz sentido porque não há aqui nenhuma ligação que Ok. possa fazer sentido com essa personagem. Ahm, mas sei lá, não sei. Ela está-se a rir ali, acho eu, atrás. Pronto. Ela deve saber o que é que eu estou a pensar. O que é que eu estou a. Qual é a pergunta? Ahm, personagens femininas. Olha, faz-me outra pergunta que eu vou pensando Ok, nessa. então Já, pronto. já A tento responder. próxima é: se pudesses trocar de corpo com alguém, com quem é que seria? Ok. Ahm, não sei. Próxima. Não estou a ver ninguém que trocasse. Tipo, não, Hum, não me diz. Não, não sei, não acho que não trocaria. Não trocaria de Pronto. todo. Muito Por bem. muito má que as coisas, ou boas que as coisas estejam, acho que está bom Então, assim. vamos à última pergunta dela, Ok, que ok. é: qual é a primeira coisa que queres fazer quando a pandemia passar? Ui, isso quer fazer. Oh, muita coisa. Olha, A eh, quando a primeira. pandemia, quando a pandemia passar, Hum, sei lá, a primeira, sim, nem sei. Há tanta coisa que eu quero fazer quando isto passar, quando nós pudermos fazer tudo o que fazíamos antes. sim, Olha, eu posso dizer assim, tenho boas saudades de ir aos eventos, tenho boas saudades de os organizar. sim. Ahm, Ok. ou seja, isso vai ser uma das primeiras coisas, vai ser começar a pensar nisso. Tanto Ok. em estar como em marcar datas para fazermos os nossos próprios eventos. Sim. Ahm, também tenho saudades das viagens, claro, obviamente. Principalmente se não metem aviões. Mas sim, mas é sempre interessante ir a conhecer mais sítios, por isso uma das primeiras coisas poderia ser isso. Apesar de nós já termos feito, por isso é que eu nem estava. Porque nós no verão passado Sim. foi viagem cá dentro, mas fizemos uma pequena viagem em Portugal. Fomos ao norte Ok. do país e visitámos algumas cidades que a Cris não conhecia principalmente. Eu já conhecia algumas, outras não, mas visitámos algumas cidades. Por isso é que ok, eh, é uma coisa que nós, apesar de tudo, fizemos durante a pandemia, por isso Sim. eh, não bate aqui muito certo, mas sim, mas por exemplo, viajar para fora, isso não fizemos para Ok. outro país, por isso pode ser uma das primeiras coisas. Sim. Ir comer fora. Ok. Sim, isso também. Yeah. Mas Então, pronto, isso também, e hum, também tivemos hipótese de fazer durante a pandemia, por isso não. sim, pois, há sempre alguma forma. Mas Mas sim. vamos dizer assim, ir comer fora, ir ao cinema sem qualquer problema, sem estar com Sim, coisas de isso. máscaras e de álcool geles e de distâncias de segurança e nada. Pronto. Ok, vamos dizer assim. Ok, e pronto. Foram as perguntas da Cristiana. Ok. E Eu ainda com me estou a isto, tentar lembrar da personagem. ok. Diz assim. Depois isso, na cara. É, Ok, assim tens ok. tempo para pensar e tal. E com isto vamos à pergunta ao host. Podes-me perguntar o que Ah, quiseres que eu tentarei responder. ok. Isto agora, fazer-te assim uma pergunta assim Ai, sem preparação não é fácil, não é fácil. Olha, sim, muito simples. Aliás, até acho que vai ser bastante simples, ai, mas pode ser aqui interessante. Não sei se alguém já te perguntou isto, porque pronto, tu mandaste-me os links, eu ainda ouvi um bocado de um podcast, ainda não consegui ouvir assim com, sim, com muita atenção, por isso não sei se alguém já te perguntou isto, mas acho que é interessante e bastante direto, pode ser bastante direto. Mas neste, neste, neste espectro dos podcasts sim. e deste mundo, um, qual é que foi
como é que agora está-me a falhar a palavra. Eu tenho a palavra aqui, espera aí. Ok. Eu consigo. Mas se não conseguir eu vou à volta, mas pronto. Como é que porquê o porquê de começares a falar com a malta que está ligada? Eu vi que tu tiveste como convidado uma pessoa que nós seguimos, que é o espera aí, eu acho que não estou enganado, acho que Ok. foi no teu que estava o Metal Creep, não foi? O Ele Rui. estava lá. Sim, foi. Exato. Foi o terceiro episódio. Sim. Exatamente, ou seja, tu tens malta que estás a entrevistar, estás a falar com malta que está ligada a este mundo geek. Não sei se é só esse o objetivo, se tens mais, também podes dizer isso, também tenho curiosidade Ok. em saber se vais um bocadinho mais além, mas o que é que te levou a fazer isto? O porquê? No meio de tanta coisa que já existe, não é? Porque já existe montes de conteúdo, mas é sempre interessante estes podcasts porque são muito Sim. mais pessoais e o porquê disto. Ok, então vou tentar responder a tudo, dar a volta sem me esquecer de nada, resumir um bocado, mas pronto, podcast já ando a fazer isto há um pouquinho de tempo, começou ali com a Portal Gamer a puxar-me para esse lado, depois parou por umas alturas e quando fui entrevistado por ti, isso voltou-me a dar aquele bichinho ali, a vontade de querer fazer algo assim. E quando comecei a pensar o que é que eu queria fazer, porque eu simplesmente eu não pensei, ok, vou fazer isto sem motivo. Pensei, não, isto tem que ser algo que não seja muito habitual, que as pessoas não vejam. E o que eu acabei por descobrir é, há muitos podcasts, entrevistas, em que basicamente é entrevistar, mas a falar sobre o assunto em que a pessoa trabalha. E nunca muito a dar de conhecer a pessoa em si. Quem é a pessoa por detrás do nome. E eu pensei, algo que eu gosto de fazer é mesmo estar a falar com a pessoa, a ouvir porque ela passou, o que é que ela me pode transmitir, que me pode ajudar a aumentar-me em qualidade, por assim dizer, para o futuro. E com isso pensei, vou entrevistar mesmo as pessoas para saber quem é a pessoa em Ok. si. Tu a meio perguntaste-me, ok, inspirações e assim, aí eu posso dizer isto como sou assim um bocado sem grande motivo, nunca tinha visto ninguém, mas por acaso apareceu-me no YouTube e agora comecei a ver com muito ritmo o Anthony Padilha, acho que é assim que se diz, que era o antigo membro da SMOS. Ele Ok. agora faz entrevista no YouTube que passei um dia com pessoas que têm orientações sexuais diferentes do habitual, vou chamar assim, pessoas que têm doenças que muitas vezes são um bocado, não há muita informação, pessoas que têm um certo posto de emprego que chama a atenção às pessoas e, e Certo. claro que o intuito é sempre dar de conhecer o lado mais pessoal. À medida que estas entrevistas com o nome vai crescendo, vou trazendo pessoas que são mais conhecidas pelo seu nome. Contudo, também a ver essas entrevistas do Anthony, eu vejo que algo que nunca devo negar é a atenção às pessoas que são menos conhecidas. Que não é por isso que têm histórias menos interessantes para nos contar. E basicamente foi isso um bocado que me levou a fazer isto. Eu gosto muito deste contacto. Eu era um miúdo muito fechado, mas agora já consigo ter esta abertura para estar aqui, a falar, a mostrar a cara. E basicamente é isso. É aquela vontade de estar ali. hum, Acho que é um bocado a deixar a minha marca, a tentar a deixar a minha marca das formas que consigo nas indústrias que tenho o gosto. E é Ok. isso. Muito bem, muito bem. Há Interessante. mais alguma pergunta? Se quiseres, eu deixo. Não, acho que é isso. Quem quiser saber um bocadinho mais, também Sim, pode ouvir o nosso podcast, sim, correto. Há o um. Café da Manhã.
Café da Manhã com os Geeks, em que esteve lá a Eurotoss Studio. Sim, Foi o eu primeiro mais um episódio colega. desta segunda temporada, a falarem sobre o vosso Peanut Effect. Sim, pois é. Um projeto que me foi muito querido. Exatamente. Pronto, Por isso, podem ouvir. sim. E com isto temos a acabar. Eduardo, obrigado por ter estado aqui a dar de conhecer mais sobre o mundo do Eduardo, digamos assim, de quem é a pessoa por detrás de tudo o Café Mais Geek e por adiante. E com isso só tenho a deixar às pessoas um bom dia e fiquem aí para a próxima entrevista. Muito obrigado.